e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Vale 3 que reportou os resultados do segundo trimestre de 2025 e eu também vou te dizer se é melhor ficar de fora, segundo a minha opinião particular, e também vamos verificar qual seria o preço justo de Vale segundo Graham. É um vídeo muito interessante, então fica comigo até o final para você não perder nada. Então, bem, logo aqui de cara nós temos os indicadores fundamentalistas da Vale. E veja só, eu já estava tão animado aqui para gravar o vídeo que eu acabei esquecendo de pedir para você se inscrever aqui no canal Dividendo e Tradição e deixar o seu like aqui no vídeo. É um jeito de você me ajudar de forma 100% gratuita. Muito obrigado. Então, sem mais delongas, temos aqui os últimos indicadores da Vale segundo a atual cotação no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E aqui a gente tem um dividend yield de 4,96, mas isso daqui se deve também porque tem anúncio ainda para ser feito e já passou um ano dos últimos anúncios e já passou um ano desde que teve o anúncio mais distante da Vale. Daí eles reajustam o dividendo para dentro daquele período de 12 meses. Então, tá beleza, isso daqui não é algo preocupante. Nós temos aqui o PL da Vale, que é de 8,42 e, sem sombra de dúvidas, é um PL muito interessante, porque quando a gente compara as empresas brasileiras com empresas do exterior, é uma discrepância absurda. Imagine que aqui no Brasil você consegue comprar uma empresa com a qualidade da Vale pagando apenas 8 vezes os lucros, enquanto nos Estados Unidos o PL é de 30, 40, 50. É um absurdo. E é interessante observar que em tempos de taxa de juro mais baixa, a Vale já chegou a atingir 14 vezes o preço-lucro e por aqui 10, 9. Então está sim um PL, de certa forma, atrativo. Bem, em relação ao preço sobre valor patrimonial, também não existe nenhuma discrepância aqui, está bem próximo do valor patrimonial, então sem desespero. E bem, quando a gente olha para as margens da Vale e o lucro é um ROI próximo ali de algo atrativo, como 15%, e aqui Vale com 13,5%, não é nada mal, especialmente sabendo que a cotação do minério de ferro está em baixa. Então, isso influencia muito nos resultados da Vale e se você parar para analisar, hoje você consegue comprar Vale em cotações mais baixas justamente por conta do minério de ferro que caiu. E aqui, para que você consiga visualizar isso de forma bem clara, eu puxei aqui o Iron Ore, que é o minério de ferro, em comparação com as cotações da Vale. E você pode observar que as cotações da Vale sempre acompanham a oscilação do minério de ferro. Então veja bem que quando tem uma subida abrupta aqui nas cotações do Iron Ore, Vale também sobe, e quando o minério de ferro cai, também é verdade que Vale cai em suas cotações. E aqui, como você pode ver, existe uma pequena discrepância em que você consegue comprar Vale por um preço mais baixo do que essa última alta do minério de ferro. Então, talvez isso daqui seja só questão de tempo para o mercado visualizar e corrigir as cotações da empresa. Em relação ao endividamento da Vale, uma dívida líquida barra EBITDA de 1,5, o que não é nada absurdo, então tudo ok nesse ponto também. E aqui falando sobre o que mais interessa a vocês investidores, que são os dividendos. Então, a Vale anunciou um JCP e você tem a data com até o dia 12/8 para receber no dia 3/9 R$ 1,89 por ação. E com esse recurso você já consegue reinvestir comprando mais ações, não necessariamente da Vale, mas de outras empresas, e assim sua carteira vai engordando cada vez mais e você vai aumentando o número de ações para receber um dividendo bem confortável na sua aposentadoria. Então, é preciso ter paciência, aguentar as quedas, e a filosofia buy and hold é isso, é comprar e segurar para o longuíssimo prazo. E bem, aqui a empresa destaca Vale 2030, uma parceira confiável com um portfólio mais competitivo e resiliente. Então, eles dizem que o portfólio está melhor, a empresa está orientada para resultados e tem parcerias confiáveis. E aqui toda aquela apresentação, cultivando relações institucionais, gerando impacto positivo para as pessoas e natureza, acelerando o crescimento do cobre e tudo mais. Então, aqui, olhando diretamente para o EBITDA da Vale, que são os ganhos antes de impostos, taxas, depreciações e amortização. E aqui ele compara o EBITDA do segundo TRI de 2024 com o segundo TRI de 2025, que é o mais recente. E ele ilustra o caminho de lá para cá,
alguns percalços. Então, o primeiro ponto, e mais significativo, para você ter noção de como o minério de ferro impacta na Vale, é a depreciação de quase 1,080 bilhões só por conta da oscilação negativa do minério de ferro. Então você percebe que em qualquer momento que o minério de ferro voltar a crescer, provavelmente teremos bons resultados na Vale. E como você viu lá no gráfico anterior, o minério de ferro já tem melhorado em suas cotações, o que pode ser um bom indício para os próximos trimestres. E aqui tem outras questões, como contribuição do EBITDA de metais para transação energética, custo caixa CI1, frete e outros que oscilaram negativamente, menos 5 milhões. E detalhe, todos esses números estão em dólares. Então, foi um EBITDA no segundo TRI de 2025 um pouco menor do que o de 2024. E aqui, os indicadores financeiros, eles são excelentes para você entender melhor os números. E temos aqui receita líquida de vendas, que caiu um pouco na comparação ano a ano, e já na comparação com o último trimestre melhorou em 8%. Então tem aqui a questão do EBITDA, que a gente já viu, e a parte aqui do lucro líquido atribuível, que retraiu em menos 24% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas em comparação com o último trimestre foi uma alta de 52%, bem melhor do que o mercado estava projetando. Então, foi um resultado acima da expectativa do mercado. Então, aqui nesse slide tem a questão do minério de ferro, que já é o quarto trimestre consecutivo de redução de custos. E isso aqui é muito importante, porque quanto menos custar para a Vale extrair a tonelada do minério de ferro, mais lucrativa é a operação. Então, estão no caminho certo para atingir o guidance, que são as projeções da empresa. Então, observe que tem o custo aqui de minério de ferro e Pelotas, e no guidance eles projetam $53 de custo por tonelada. E eles conseguiram reduzir de 61 para 55, então já estão bem próximos, ou melhor, já estão dentro do esperado, porque o esperado era entre 57 e 53 dólares, e estão em 55, conseguiram atingir o guidance. Já que no custo caixa C1 ainda não foi possível fazer isso, mas também já estão bem próximos do projetado. Observe que de 22 e 20,5, eles já estão em 22,2 dólares de custo por tonelada. E aqui, antes de calcularmos o preço justo de Vale, tem aqui a comparação de ações do mesmo setor, e você observa que a Vale é a que traz números mais atrativos em questão de preço sobre lucro, valor sobre preço atual das cotações dividido pelo valor patrimonial, mas a questão do return on equity realmente coloca a Vale um pouco para trás, e os dividendos, que também, olhando agora, não vai ser o mais atrativo do mundo, justamente porque ainda não foi pago também o último provento anunciado. E aqui, como você pode ver, o dividend yield, ele mostra o rendimento obtido através de um espaço de 12 meses. Então, sem dúvidas, com o próximo pagamento, esse dividendo já vai ficar um pouco maior e na fotografia vai ficar mais bonitinho de ver. E aqui outra questão ultra interessante, que é o lucro versus cotação. E aí a gente tem uma máxima no mercado que é o seguinte: cotação segue lucro no longo prazo. E é verdade, observe que sempre que o lucro caiu, as cotações caíram, e sempre que o lucro da empresa subiu, as cotações também se reajustaram. E aqui a gente vê uma cotação e lucro andando bem parelho. Então, ainda não é aquela pechincha como aconteceu aqui por volta de 2021, em que o lucro estava bem acima das cotações, mas como o mercado ele é parcialmente eficiente, então logo já corrigiu isso, e aí estão bem parelhas as cotações e o lucro líquido. E veja só o seguinte: tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixe de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Então aqui chegou a hora de calcularmos o preço justo, segundo Graham, e como você já deve ter visto, depois de todo esse cálculo aqui, que é a fórmula de Graham, o preço justo, segundo ele, é de R$ 82,28. Então, se você tem dúvidas de como funciona aqui esse cálculo,
eu recomendo que depois você pesquise aí, porque é muito interessante. Benjamin Graham é conhecido como o pai do Value Invest, foi o professor de Warren Buffett e é uma filosofia que investe focada no valor da empresa para o longuíssimo prazo, o famoso buy and hold. A filosofia que o Warren Buffett segue hoje em dia. Então você vê que o preço justo está bem distante em relação às cotações atuais, o que pode representar de certa forma que o papel estaria barato. Bem, então considerando isso, você pode perceber que às vezes o mercado de fato pode ser ineficiente na hora de precificar alguns ativos, mesmo um ativo tão coberto e acompanhado em todo o mundo como a Vale. E aqui a minha consideração se é melhor ficar de fora. Olha, na minha carteira, Vale infelizmente não se encaixa, porque primeiro eu já tenho um número muito satisfatório de empresas, que na minha concepção já são muitas, que são 7, então não vejo sentido de colocar Vale na minha carteira, até porque as outras eu acompanho bem mais, tenho muito mais confiança de investir, porque também já tenho muito mais conhecimento acerca das outras empresas e eu praticamente recebo um dividendo todo mês, graças à minha carteira, que tem uma certa diversificação. Então, na minha concepção, eu não preciso de Vale no meu portfólio. Mas aí vai de cada um. Se você já tem a empresa, já estuda, eu acredito que é uma boa ficar de dentro. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui e se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa aqui o seu like e não esqueça de se inscrever no canal Dividendo e Tradição para você seguir recebendo vídeos nesse formato. E agora eu te convido a clicar nessa playlist que está na sua tela para você acompanhar os meus últimos aportes na bolsa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço para você e fique com Deus!